Você sabia que se você estiver dormindo mal, seus valores de testosterona podem chegar a cair de 10 a 15% ou até mais? Pois é, você aí muitas vezes preocupado em fazer mil coisas para aumentar os seus hormônios, a testosterona, mas muitas vezes negligenciando uma das principais questões, que é o sono, que hoje é uma questão que afeta muitas pessoas. Eu vejo isso aqui na minha realidade como médico quase todos os dias. E vem aqui um pouquinho que eu vou te mostrar um estudo muito legal e te dar dicas interessantes para você ter uma ideia de como melhorar o seu sono e como ele se relaciona com essa testosterona. Afinal, pouca gente sabe como essa relação existe, perfeito? Então, para começar, pessoal, o que vocês têm que entender? Nós, como seres humanos, temos toda uma regulação, assim como a maioria dos seres na Terra, ligada ao nosso ciclo circadiano, que vai ter relação com a nossa exposição à iluminação e a ausência da iluminação, perfeito? Então, o nosso ciclo circadiano, ele comanda muitos hormônios. Em nós homens, a nossa produção de testosterona, ela acontece mais ou menos em torno de 6 da manhã a 10 da manhã. O que significa isso? A gente produz, sim, testosterona quase o dia todo, mas nós temos picos de produção. Esses picos de produção, eles vão acontecer mediante a influência de um hormônio chamado hormônio luteinizante, que é o hormônio LH. Quando a gente começa a ter algumas mudanças do sono, privação de sono, uma má qualidade do sono ou até alguns quadros de insônia um pouco mais severos, nós começamos a ter influência no nosso ciclo circadiano e como a nossa secreção de hormônios estimulantes, ou seja, o hormônio luteinizante é o hormônio que estimula os testículos a produzirem testosterona, eu acabo podendo ter ali uma queda dos meus valores de testosterona. É muito comum, até em médicos que trabalham em plantões, policiais, outros militares que trabalham em turnos e muitas vezes esses turnos bagunçam esse ciclo circadiano durante a semana, nós temos ali algumas questões relacionadas aos aspectos hormonais. Claro que isso não acontece com todos, mas é uma coisa que pode acontecer. Nem sempre vai levar a uma deficiência. Mas vejam só que interessante, um estudo publicado pela Rachel Lepro, que é um estudo clínico, que ele avaliou cerca de 28 homens saudáveis e jovens, ou seja, eram homens sem doenças e sem outras comorbidades que pudessem enviesar os achados. E a Rachel pegou esses 28 homens, tentou fazer uma boa metodologia com eles. Então pegou esses 28 homens, manteve eles ali com alguns dias com uma média de 8 horas e meia de sono, levou esses homens para um laboratório de sono e lá nesse laboratório de sono, por alguns dias, ela colocou eles para dormirem cerca de mais ou menos ali essas 8 horas e meia até 10 horas por dia e de repente ela foi e fez uma privação de sono ali para eles dormirem cerca de 5 horas e meia por dia. Com esse estudo de privação de sono, a gente conseguiu ver com todos os testes que foram avaliados, exames, entre outras coisas, os valores de testosterona desses homens reduziram uma média de 10 a 15%. Vou mostrar esse gráfico aqui para vocês, que a gente vai estar colocando na tela, e vocês até podem ver o que eu acabei de explicar, a ciclicidade da secreção de testosterona, que geralmente a partir das 6 da manhã começa a aumentar e vai até esse horário de 10 da manhã. Então a gente vê uma redução global nesse gráfico e também uma redução da amplitude desse pulso. É claro que isso talvez não seja uma redução suficiente para te dar uma deficiência, te prejudicar no aspecto ligado, por exemplo, à massa magra, não de forma direta, mas do ponto de vista cognitivo, comportamental e até muitas vezes ligado à função sexual, não só pela alteração da testosterona em si, mas dos outros componentes do sono, de melhorar, por exemplo, a transição de fase leve para profundo, para REM, a proporção das fases, isso pode fazer com que muitas vezes a gente tenha um declínio da libido, tanto é que muitas vezes pode ser refletido na clínica como uma diminuição da frequência da ereção espontânea na noite ou até das ereções matinais, entre outras questões que um sono deficitário vai onerar, como irritabilidade, piora na facilidade de seguir dieta, com mais impulsos alimentares por alimentos mais palatáveis, como doces, entre outras coisas. Então a gente consegue ver através desse estudo, não só desse, existem outros trabalhos, eu trouxe muito mais de forma ilustrativa. É um estudo que também tem suas limitações, mas foi publicado no JAMA, que é uma excelente revista, e isso tudo mostra para você que investir no seu sono vai ser um investimento que vai te dar muito mais resultados do que muitas vezes você ficar gastando em outras coisas e suplementos inúteis que são vendidos por aí com marketing muito apelativo. Então, eu até tenho um outro vídeo aqui no canal que vocês já devem ter visto, quem não viu vale a pena assistir, eu vou deixar aqui embaixo, que é sobre como um sono em déficit, a privação de sono, piora a proporção de perda de massa magra para massa gorda ali, num processo de emagrecimento, onde a gente quer perder massa gorda e não massa magra. Acredito que vocês concordam comigo nessa. Nós temos também um outro vídeo com as 5 principais dicas para você melhorar a qualidade do seu sono, além do aspecto quantitativo, que hoje a gente tem aí estudos que sugerem que o tempo ideal de sono é em torno de 7 horas por dia. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não deixe de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, e até a próxima.